Ok, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o ponto, tá? Um ponto no sistema cartesiano, ele está sempre associado a um par ordenado de coordenadas x e y. Pois bem, pessoal, nós vimos na aula passada o sistema cartesiano ortogonal, não é isso? Nós vimos o eixo horizontal, né, que é o eixo das abscissas, e vimos o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, né? Então, digamos, eu tenho aqui um ponto A. Esse ponto A ele vai ter uma abscissa, que a gente vai chamar de x de A, e uma ordenada chamada de YA. Então, esse ponto A ele tem coordenadas XA e YA. Então, todo e qualquer ponto que eu coloque no sistema de coordenadas cartesiana, pessoal, ele vai ter um valor de x e vai ter um valor de y, ou seja, ele vai ter uma abscissa e vai ter uma ordenada. Então, nós dizemos, então, pessoal, que o par ordenado xa e ya, ele representa as coordenadas do ponto A, ok? Por que par ordenado, pessoal? Porque primeiro você vai colocar o valor no eixo horizontal, que é a abscissa, e depois vai colocar a coordenada do eixo vertical, que é a ordenada. Nessa ordem, pessoal. Primeiro a abscissa, ok? Aqui, ó, primeiro x e depois o y. Primeiro a abscissa xa e depois a ordenada ya. Tá certo, pessoal? Na ordem, ok? Vamos ver algumas observações sobre o ponto. Próxima tela, por favor. Ok. Então, pessoal, nós falamos que a ordem é importante, né? Primeiro, então vejamos aqui um ponto A. Esse ponto A, ele tem abscissa 1, né? E ordenada 2, ok? Então, esse ponto A, ele tem coordenadas 1 e 2. Esse ponto A tem coordenadas 1 e 2. Vejamos um ponto B. Um ponto B de abscissa 2 e ordenada 1. Então, esse ponto B ele tem coordenadas 2 e 1. Então, vejam como a ordem é importante, pessoal. Vejam que esse ponto A, a abscissa dele é 1 e a ordenada dele é 2. Então, coordenadas 1 e 2. Vejam como é totalmente diferente da posição do ponto B, que tem abscissa 2 e ordenada 1. Então, a ordem é importante. Vejam que são pontos que estão exatamente em posições totalmente diferentes, né? O ponto A que tem coordenadas 1 e 2 e o ponto B que tem coordenadas 2 e 1, né? Então, o ponto A, a abscissa dele é 1 e a ordenada 2. O ponto B, a abscissa dele é 2 e a ordenada dele é 1. Por isso é que é importante, viu, pessoal? Não esqueçam que primeiro a abscissa e depois a ordenada, ok? Próxima observação. Essa observação diz respeito aos pontos que pertencem ao eixo horizontal ou o eixo das abscissas, né? Então vejamos aqui um ponto E. Esse ponto E, pessoal, nós temos certeza que esse 2 aqui é o que? É o valor da abscissa do ponto E, certo? E a ordenada dele? A ordenada dele, se você projetar para cá para o eixo Y, a ordenada dele é 0. Então, por isso é que tem aqui, ó, ponto que pertence ao eixo X é indicado P, né? Esse ponto tem coordenada X e o Y dele, pessoal, sempre vai ser 0. Esse X pode ser qualquer número real, mas o Y sempre vai ser 0, ok, pessoal? Então, ponto que pertence ao eixo, esse eixo aqui, ó, o eixo horizontal, uma certeza você terá, o y dele, ou seja, a ordenada dele sempre vai ser 0. Vejamos um outro ponto, esse ponto F aqui, ó. Então, esse ponto F, quais são as coordenadas desse ponto F? Ó, menos 3 é a abscissa, ok? E a ordenada dele é 0. Por quê, pessoal? Porque ele pertence ao eixo das abscissas, ok? E a origem, Paulo? Esse ponto aqui é a origem, que é a origem dos eixos. Esse ponto, a origem, ele tem coordenadas 0 e 0. Então, vejam que o ponto que pertence ao eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, o y dele sempre vai ser 0, pessoal. Sempre vai ser 0. E o x, Paulo? O x, nós vimos, ele pode ser aqui para o lado direito, ó, o x pode ser positivo. O x, né, a abscissa, pode ser negativa. E também pode ser 0, que é o caso da origem, né? A origem é o único ponto que pertence tanto ao eixo horizontal quanto ao eixo vertical. Ok, pessoal? Então, uma coisa que fique bem clara.
é que ponto que pertence ao eixo horizontal, a ordenada dele sempre é igual a zero, ok? Próxima tela. Ponto que pertence ao eixo y, pessoal. Qual é a característica? O ponto que pertence ao eixo y, a característica é que a abscissa dele, vejam aqui, ó, a abscissa dele sempre vai ser igual a zero. Vejamos um ponto aqui, um ponto C. Esse ponto C, nós temos certeza que esse 2 aqui, pessoal, esse 2 é o que? A ordem é ordenada. E a abscissa você projeta para cá, ó, é zero. Então, ponto que pertence ao eixo y, pessoal, a abscissa dele sempre vai ser zero. Um outro exemplo, esse ponto D aqui, pessoal, ó, esse menos 2, você tem certeza que ele é o que? A ordenada, né? Então, a abscissa dele é zero e a ordenada dele é menos 2. E a origem, foi o que nós vimos, né? Que a origem, ela pertence tanto ao eixo horizontal quanto ao eixo vertical. Então, vejam que a ordenada, né, o y, ele pode ser positivo, a ordenada pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Ou pode ser zero, né? O y pode ser positivo, olha aqui, no caso, um exemplo, ponto C, o y pode ser negativo, um exemplo, ponto D, ou pode ser zero, ok? Mas eu tenho certeza absoluta que todo e qualquer ponto que pertence ao eixo das ordenadas, pessoal, vejam aqui, ó, o x dele, a abscissa, vai ser sempre igual a zero. Ok, pessoal? Né? Então vejam que a ordenada pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser zero. Né? Ela pode ser positiva, pode ser negativa aqui, ó, ou pode ser zero. Mas o x sempre vai ser zero. Ok, pessoal?